Em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que é algo que chama a nossa atenção, porque Paulo diz para Timóteo, né, o pastor experiente, o master, ele recomenda para que o novel, o estagiário, né, diríamos assim, ele dá essa recomendação: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O cuidado com a doutrina, ele vem depois, que Paulo recomenda para que Timóteo cuide de si mesmo. Hoje nós dizemos e nos referimos a essa expressão de saúde integral. Então o tema é saúde emocional, mas ele está dentro desse contexto de integralidade. O que há de mais avançado em medicina hoje implica em que a gente considere a nossa vida como uma vida integral, não é? Às vezes a gente ouve orações assim: Senhor, abençoa a minha vida emocional, minha vida financeira, não é? A gente não pensa assim. A gente pensa que quando Deus abençoa, abençoa o conjunto, e nós somos um ser completo, biopsicossocial, espiritual também. Então, quando a gente pensa em saúde emocional do pastor, aí eu queria começar por um percurso que denuncia o como nós estamos mal nessa seara. Olha, primeiro que o pastor é homem, não é? Nós somos homens, e nós temos muita dificuldade de reconhecer quando a gente está precisando de ajuda. É natural isso, não é? Tanto que o Ministério da Saúde, ele empenha milhões de reais em publicidade para que os homens vão ao médico, passeiem no médico. As mulheres, pelo contrário, por causa de questões hormonais, naturalmente, são várias etapas da vida de uma mulher que ela precisa ir ao médico. Mas os homens, os machos, pastores então, né? E a nossa função, ela é revestida dessa ideia de que nós somos super-homens, né? Nós somos anjos, né? Os anjos da igreja, não é? E tem um dado interessante que as UPAs, quando elas recebem homens, mais de 60% dos homens que vão às UPAs, eles vão já como um pedido de socorro e de uma intervenção sobre algo que já está cristalizado. Ou seja, o nosso percurso é sempre um percurso de correção da nossa saúde, quase nunca é de prevenção. E nós, pastores, principalmente, erramos nesse tocante. Então, quando a gente pensa em saúde integral, a gente pensa lá dentro também em saúde emocional. Aí tem um guiazinho que você recebeu, né, só para basear essa afirmação da saúde integral, que é uma expressão já usada pela Organização Mundial de Saúde, que ela diz que não há saúde sem saúde mental. Então, não há saúde, quando a gente usa esse termo genérico, sem saúde mental, sem que a nossa cabeça esteja boa. Então, preste atenção. Eu queria aprofundar um pouco mais essa expressão. Quer dizer, não existe espiritualidade sadia sem saúde mental. Então, um dos grandes problemas e resistência que nós temos de reconhecer esse cuidado com a nossa cabeça. Pasmem, numa época em que nós estamos muito bem informados. Uma outra coisa que nos preocupa é a proliferação, a explosão de farmácias. Se você parar um pouquinho e lembrar, na avenida que você passa, na rua que você passa, no beco que você vira, você vai ver que lá não tinha a farmácia que tem hoje. De 10 anos para cá, pulularam laboratórios e farmácias. Por quê? Pela falta de acesso ao serviço público, muitas vezes, e também por essa cultura de correção, de redução de danos. Quando a gente procura um médico, a gente vai na farmácia, o nosso estado físico, emocional, já está agravado. Então, essa é uma questão para a gente pensar. Então, quando a gente lida com homens e homens pastores, a gente tem que começar por esses dados alarmantes, não é? O Novembro Azul ganhou essa expressão por conta desse pacote, desse combo, de que os homens não apenas vão ver lá o tamanho da próstata, não é? Que faça esse tipo de prevenção, mas que vá ao médico vascular pelo menos uma vez aí, por ano, né? Para verificar como é que nós estamos. Há 3 anos atrás, no acampamento do ano da pandemia, em 2020, nós fizemos um encontro lá em Sumaré,
E estava ali embrionário o projeto Josué, estava na primeira etapa, você sabe do que eu estou falando, né? Foi iniciativa da Ordem dos Pastores, no sentido de dar uma visibilidade a esse adoecimento de parte significativa dos ministros. E me lembro que lá nós fizemos 2 encontros, e os amigos, né, brincando, diziam que numa ala era os corda no pescoço, uma expressão bizarra, e a outra ala era o corda bamba. O pessoal estava brincando naquele ambiente que você conhece bem, se você vai em Sumaré, essas eram as expressões. Chamou a minha atenção, porque eu fiquei com um desses grupos, do número de pastores doentes. Nosso grupo, o número de pastores doentes, chamava a atenção alguns bem jovenzinhos, e que era uma vitória, né? Porque estamos diante de pastores, homens, que estavam se reconhecendo naquele momento, pessoas que estavam com os seus estados afetivos abalados, mexidos, por conta de alguma crise, de algum ciclo de crises que estava vivendo no ministério. Eu fiz um levantamentozinho, que é essas conversas que a gente tem feito com as subseções, sobre um diagnóstico. Somente não é uma receita de bolo, não pretende ser um apontamento exaustivo, né? Estou aprendendo sobre isso. Eu comecei a fazer isso com um grupo de padres, por isso que você está aí com um texto aí que é chamado, vou lançar um livro em junho, que tem esse título aí que está aí no seu papelzinho, que é Nem Anjos, Nem Super-Heróis. Eu comecei a pesquisar a incidência de casos de autoflagelação fatal, ou de padres que têm tirado a vida, e de pastores que têm tirado a vida nos últimos anos, nessa última década. E os números são assustadores, né? Então, eu reuni um grupo de padres para conversar sobre isso, e também de pastores naquela escalada que foi o projeto Josué, que deu uma contribuição significativa, mas que talvez um período que a gente mais precisou, que foi aquele período da pandemia, né? E como resultado daquela ressaca da pandemia, nós tivemos aí um conjunto de outros, uma multiplicação de outros, que ficaram mais tensos e mais abalados. Quer dizer, no momento que a gente mais precisava, o projeto entrou como que num stand-by, né? E não foi bom. Mas agora está retomando. Essa crítica que eu estou fazendo aqui já foi feita a quem de direito. Então, é preciso que a gente pense nisso, né? na atividade do Ministério Pastoral, borderline, né? Quais são os nossos limites, quando é que a gente pensa em que a gente precisa dar uma parada, quando é que a gente precisa dar uma pausa, respirar um pouco, né? E não é sem razão que os documentos que temos do Novo Testamento diz que em alguns momentos Jesus se retirava. Se retirava porque ele precisava descansar, porque ele precisava refletir sobre a sua missão. Então, precisamos pensar nisso, não é? A gente tem que pensar na insalubridade, né, do ministério pastoral, na solidão, na rotatividade, não é? Como a gente tem conversado com alguns pastores de ministérios curtos, como a família muda, tem toda uma adaptação, escola de criança, e aí fica pouco tempo numa paróquia, aí tem que mudar e começa tudo de novo. E a solução de alguns problemas termina sendo a criação de outros problemas. E fica muito difícil fazer essa gestão. Estou aqui vendo que parte aqui não conhecia pessoalmente, né? A gente temos contatos, né, pela internet, mas é muito bom saber desse número de pastores que tem a região e, sobretudo, dos nomes dos pastores mais jovenzinhos, que talvez a gente não tenha se conhecido porque eu fui embora há 9 anos. Uma outra questão, o estilo de liderança centralizador, né, que entra aí no diagnóstico, né? Alguns líderes são muito concentram toda a sua liderança, não dividem as tarefas, então isso sobrecarrega o indivíduo, não é? Mais personalista, termina sendo uma bucha que traz para si todas as gestões, todos os desafios que tem na paróquia, e isso termina afetando essa que a gente chama de saúde afetiva emocional. Uma outra questão que chama a comunidade são as crises nas comunidades. A gente não estava preparado para esse tempo que a gente está vivendo hoje. As pessoas são absolutamente insatisfeitas com tudo, não é? Elas agem, se relacionam com as comunidades como se fossem clientes, consumidoras, querem
o melhor, o exato, o pontual, querem uma satisfação. Me lembro de uma família aqui em Santana, em São Paulo, que disse que, na verdade, eles saíram daquela igreja, daquela comunidade lá, porque na hora da cantina eles colocavam a marca de ketchup no cachorro-quente, que era Quero. Tinha que ser outra marca, né? E eles não aceitavam aquilo, eles achavam que estavam sendo maltratados. Então, os caras, uma família inteira mudou de igreja por causa da marca do ketchup, que era usada naquela paróquia de cachorro-quente. Interessante. Então, essas crises na comunidade, né, com alguns irmãos metralhas xiitas, não é? Isso tem roubado a saúde e a alegria de muitos pastores. Impressionante como a gente se encontra lá em Sumaré, 350 a 450 pastores, e a gente vê ano a ano alguns amigos nossos que são bem jovens, assim, bem castigados, diríamos assim. Não é como as marcas do ministério, carrego no meu corpo as marcas do ministério, diria Paulo, né, tem feito sofrer e adoecer muitos dos nossos amigos, né? Então, esses embates. Padrão de vida, né? Dificuldades financeiras. A gente tem um percentual grande, eu comparo com jogadores de futebol, né? Temos ali 5 a 10% que conseguem ter uma vida ali suficiente, mas a grande massa dos pastores trabalham muito e são mantidos, né, sob vexame ali, no limite, né? E isso é um problema, né? As expectativas, que são muitos jovenzinhos que afluem os seminários, né? A gente tem conversado muito sobre essa coisa do pastor, que muitos acham que ser pastor é só pregar na quarta-feira, domingo à noite, preparar uma performance, né, de manhã, e aquilo, para quem é pastor, mesmo para quem rala, sabe que aquilo são as partes menores do ministério pastoral. Então, essa ideia, esse idealismo, não é? Essa ilusão, né, da vida pastoral, e a vida não é bem essa, né, que aparece, né? Precisamos conversar sobre isso nas escolas de formação, não é? O estresse, que é um fenômeno avassalador, né? Se você não, você deve conhecer isso. São 3 níveis, né? Existe o nível de alerta. Alerta é aquele estágio quando tem um cachorro com fome, né? Um pitbull, ele corre atrás de você e você, para se defender, você corre mais do que ele e se safa. Você nem sabe como é que correu tanto, porque é o nível de alerta, não é? Luta e fuga. Isso os humanos possuem. Mas se você ficar muito tempo aí, alerta, você passa para outro nível, que é o nível da resistência. Onde você está lutando mais, está uma labuta, é mais dificuldade, você está sendo asfixiado, né, por um trabalho, né, tóxico, por um ambiente, né, de muita disputa, né? E aí o seu corpo começa a avisar que você sai do nível de alerta, vai para o nível de resistência, você é candidato a adoecer. Porque se você ficar no nível de resistência, você vai ser lançado e jogado no nível de exaustão. Aí você adoeceu, ok? O nosso organismo produz, né, uma glândula chamada ACTH, suprarrenais, expele para todo o seu corpo, né, noradrenalina, dopamina, né, e isso vai fazer o quê? Roubar a sua energia, né? Vai jogar cortisol no seu corpo, vai roubar a sua energia, e aí o seu sistema imunológico cai. Porque você saiu do nível da normalidade, do nível de alerta, foi para a resistência e está na exaustão. E aí você está doente, né? Então, com o sistema imunológico baixo, você está aberto a doenças infecto-contagiosas, a doenças oportunistas, e você está sem defesa. Então, você está doente. Então, essa fala do estresse, da pessoa estressada, é usada para quando a pessoa fica aborrecida, né? Ele está estressado. Estresse não diz apenas isso, né? Que o sujeito tem o seu humor afetado. Não é somente isso. É uma questão do adoecimento. Isso, sim, é que é um problema. Eu me lembro de um pastor que teve um estresse pós-traumático, né? Ele tem um estresse todas as vezes que tinha uma lembrança daquele trauma, de uma briga que ele teve com uma igreja, então aquilo deflagrava lembranças que fazia com que ele não se segurasse. O esfíncter, o músculo, não é? que se colocou, ele não conseguia segurar.
Então, todas as vezes que ele passou, então, a se distanciar da rua da igreja. Ele passava a 2 quarteirões da igreja. E com aquela sensação de que estava perto do endereço da igreja que o traumatizou, ele, então, não se segurava. Então, passou a usar fralda geriátrica durante um bom tempo. E cada vez mais ele tinha que passar, mas passava longe, porque o seu corpo precisava ser tratado. Ele estava doente, adoecido. Então, o estresse é uma resposta a essa condição tóxica de trabalho. Agora, na pandemia, nós vivemos um fenômeno, né, chamado nomofobia, né, que o sujeito fica tão dependente, né, de tecnologia e ele passa mal ou fica culpado se ele não tiver com os aplicativos ligados, né? Nós vemos pessoas dependentes químicos, né, que é o mesmo esquema que o cérebro configura, né, para a dependência química, essa coisa compulsiva de ficar olhando e cheio de aplicativos e tal. Não tivemos muita gente com esse problema, mas o problema maior é não reconhecer essa coisa que muitos foram jogados, não é? Tá certo? E por último, eu queria desse diagnóstico, que não é nenhuma tentativa fechada, né, de apontar, que é aquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? A Bíblia, há muitos anos atrás, há séculos atrás, ela antecipou que um cientista chamado Grodeck, ele vem descrever, né, que o nosso corpo, ele fala, ele reclama. Quando você não abre, você não confessa, como diz Tiago, confessar as vossas culpas, o nosso corpo termina reclamando, de alguma forma. Não é? Então, aquela descoberta lá de Sigmund Freud, né, aquele médico de Viena, ele vai dizer que existe uma reabilitação, uma estabilização pela fala. A Bíblia já diz isso, através da confissão. Então, tem uma regrinha que a psicossomática diz para a gente, é que tudo aquilo que a gente reprime, que a gente guarda, ele se converte num sintoma. Então, aquilo que eu não falo, aquilo que eu guardo, ele termina, então, ficando guardado, e o nosso corpo, e nós funcionamos de forma diferente, termina reclamando da pior forma possível. E ele chama isso de doenças psicossomáticas, que não são necessariamente curadas com produtos químicos fabricados em laboratórios. Então, nós temos lá aquele cara que tem aquela enxaqueca persistente, que não passa por nada, é crônico aquilo. Nós temos o outro que fala no seu corpo através de gastrite nervosa. Então, quando ele tem que tomar uma decisão, quando ele tem que lidar com uma pessoa na comunidade, uma pessoa conflituosa, o corpo dele termina deflagrando, né, como se fosse uma defesa, uma reclamação, fruto daquela guarda, né, daquela água que fica parada e que vira bichinho, né, como a gente brinca. Né? Então, outras pessoas explodem a hipertensão, outras têm uma tensão muscular. Eu me lembro que eu atendi um pastor, um desses retiros de Sumaré, e depois, conversando com a esposa dele, ela diz o seguinte: olha, faz muitos anos que ele não usa o pescoço. Incrível. Faz muitos anos que aquele pastor não usava o pescoço. De tanta tensão muscular, olha, quanta energia vai para você ficar tenso. Ele não usava o pescoço, ele não fazia esse movimento. Ele virava o tronco todo, mas ele não percebia. Ele fazia isso aqui, ele se abaixava assim. Ele não usava o pescoço. E aí a esposa dele me falou: puxa vida, você conversando sobre essas coisas, eu acho que já faz alguns anos. E ela começou a recordar de coisas do passado, de viagens que eles faziam, e que ele não usava o pescoço, de tão tenso, tônus muscular paralisado. Ali já precisava de óleo, aquele óleo Singer, né, que se passa em máquinas, né, para ver se mexia. Vejam bem quanta energia esse cara investia, porque vivia tenso, mas tenso permanente. Igual aquele pastor que chegava do culto, permanecia de terno e gravata, com a Bíblia na mão, e ia assistir os gols do Fantástico. Então, que coisa. Então, sério, não é? Esse aí seria o eixo 1, diríamos assim, né? Você ter uma gastrite, você ter uma hipertensão, você ter uma enxaqueca persistente, mas tem o eixo 2, que é o eixo pior, né? Você desenvolver um transtorno
obsessivo, TOC, que a gente chama, você desenvolver um processo que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizado. Quer dizer, o pastor ele vai para o culto, né? A gente identificou pelo menos 4 nesse processo da Operação Josué. É que o cara serve a igreja, prega na igreja, mas você vai conversando com o cara, é um cara que está com raiva da igreja. As pregações dele estão cheias de indiretas. Ele quer vingança sobre algumas pessoas que o chatearam, mas ele precisa tratar isso. Quer dizer, estar na igreja é se transformar num personagem que é nocivo dentro de casa. Então, os filhos e a esposa não aguentavam o cara. Então, nesse estágio, nesse eixo 2, você tem uma série de adoecimentos que são terríveis. Aí vem o processo depressivo, não é? Pânico, fobias, não é? E tem uma doença nova, descrita. Para quem não sabe, o ano passado, né, nós tivemos o lançamento do CID-11. À medida que a civilização vai avançando, você tem a multiplicação de doenças. Então, houve a mexida em vários CIDs. Né? CID é aquele númerozinho, né, funesto que você ganha quando está com transtorno. F39, F38, eu tenho F42, eu sou o F43A, né? E não queira saber do que se trata isso, né? Porque o CID ele descreve esses transtornos. Então, nós temos pessoas no nosso meio que simplesmente passaram a experimentar o burnout, que é a síndrome de burnout, de queimar-se. O sujeito está numa encrenca, ele está num processo, numa deflagração de adoecimento, que ele nem sabe quem ele é. Nível de estresse, lá na exaustão, e sem a mínima condição de estar com pessoas, sem a mínima condição de uma tarefa. Então, esse transtorno, ele tem como as maiores incidências, todas as pesquisas indicam que são policiais militares. O governo do estado está soltando agora um concurso para recrutar 200 psicólogos, porque a tropa, o estado de São Paulo, a tropa da Polícia Militar, está doente, né? O índice de suicídio muito alto, né? Assustador, maior até do que o da sociedade, esse problema social que nós temos. Policial militar, professor de escola pública e ministro religioso. Isso mesmo. Essas 3 classes são candidatíssimas ao burnout, que é uma doença nova que precisa ser tratada e a longo prazo. Não é? Dá para você pensar um pouco nessa questão. Um outro problema diagnóstico é insônia. A gente tem conversado, né, fiz alguns cursos em que os colegas dizem assim, olha, dormir bem é exibição. Dormir bem é artigo de luxo. Pouquíssimas as pessoas dormem 8 horas, que é o recomendado. Então, o sujeito ele se exibe quando ele consegue dormir ali 7 horas. Virou artigo de luxo. A quantidade de insônios, aí você olha para a grade da televisão, os melhores filmes acontecem de madrugada, porque a audiência é alta, é grande, é gigante. Então, o sujeito não dorme, o que vai acontecer durante o dia? Ele vai ter a sua energia completamente roubada, a melanina não renova, ele envelhece rápido, não existe reposição de sono. Eu não dormi agora, mas à tarde eu faço ali 1 hora extra. Não existe isso. Perdeu de madrugada, filho. Perdeu o Playboy. Perdeu, mano. É roça. Não volta mais. Então, a insônia está relacionada a problemas de apetite, obesidade, enfim, persistência de tensão muscular também, mau humor. E aí, com o mau humor, as esposas é que sofrerão um cara muito irritadiço durante o dia, pagando geral. Né? Eu paro aqui nessa parte dizendo o seguinte, ministros não cuidam da sua saúde, dessa parte emocional afetiva, nessa integralidade, nessa cadeia, o que acontece? A família inteira não fica incólume, não fica anestesiada, não tem vacina para você blindar uma família de um cara que está doente. Então, toda a família de um transtornado, toda a família vai junto. Você sabe disso quando você acompanha, faz intervenções em crises familiares. Quando tem uma pessoa doente ali, todo mundo, de certa forma, passa a adoecer. Agora, você imagina, potencialize isso quando se trata de um ministro, de um pastor. Então, estamos com um problema gravíssimo. Então,
Ok? Vou dar uma pausa agora. Eu queria que a gente se levantasse agora, por gentileza. Vou fazer uma coisa que você já sabe, que você conhece, mas que você não faz. Tá bom? Você já sabe disso. Você conhece isso, mas você não faz. Se a gente tem muita gente com problema de hipertensão nas igrejas, mas os corais estão sobrevivendo pela misericórdia, você tem uma grande incoerência. Quem canta num coro aprende isso que vocês vão fazer agora, que vocês sabem. Mas por que nós temos tantos hipertensos e num canto coro, num coral, a pessoa faz exercícios de respiração e quando ela respira corretamente, há casos, há percentuais significativos de pessoas que conseguem colocar a pressão arterial no lugarzinho certo. Mas por que nós não temos coristas? E por que nós temos a multiplicação de hipertensos? Perceberam? Que incoerência. É como se o doente recusasse ou ignorasse o remédio que está ali do lado dele. Ok? Queria que você olhasse agora para mim. Pode soltar os seus braços aí. Agora você vai fazer movimentos circulares com os ombros. Aqui, ó. Vou olhar aqui. Quanto tempo você não faz isso, hein? Estou ouvindo só os estalos aqui. Uns 15 anos, uns 20 anos. Desde que você foi consagrado ao ministério? Pode confessar. Muito bem. Feche seus olhos. Você agora vai respirar da forma correta. Quem canta em coral sabe do que nós vamos fazer agora. O que é importante para uma respiração correta? É que o que vai mexer não é o seu tórax. Seu tórax que fica lá parado. Você vai mexer com a sua barriga. Você pega a sua mão, coloca na sua barriga. Aí você vai respirar profundamente. E você vai pegar na sua barriga, vai ver o movimento de sanfona. É o diafragma indo para frente e para trás. Respire fundo. Olhos fechados. Procure não pensar em nada agora. Concentre somente na sua respiração. Respire mais forte, mais fundo. Perceba com a sua mão o movimento do seu diafragma indo para frente e para trás. Respira fundo. Muito bem, muito bem. Pode dar para mim, pode dar para mim. Nós vamos agora, tente esticar seu braço para cima. Pode ir devagarinho, que eu sei que faz muitos anos que você não faz isso. Muito devagar. Muito devagar os dois braços. Pode baixar. Mais uma vez. Pode baixar. Tente fazer isso para frente agora. Estica para frente. Fundo. Muito bem. Podemos voltar ao normal. No seu lugar. Queria propor para vocês aquilo que vocês também sabem, mas muitos não fazem. Alguns caminhos. Diante desse diagnóstico, que tem levado a gente somente a ouvir uma coisa errada. Tem muito pastor que fica falando tão mal do ministério, que o ministério é draga, que o ministério é crise e tal, fica fazendo pulular essas histórias nas paróquias, e as pessoas das igrejas dizem, por que esse cara é pastor então? Ele está reclamando do chamado de Deus? Gente, ministério pastoral não é só desgraça. Tem aquele casal que se reconcilia, tem aquele batismo que você faz, tem aquela família que você esteve lá para fazer a intervenção, iam se separar e graças a Deus se reconciliou. É glorioso o ministério pastoral, mas é hora da gente se cuidar. Primeiro, uma proposta, grupos de ajuda, mentoria de pastores. Se falou muito, ficou modinha, né? Todas as vezes que acontece um caso extremo com algum pastor, a gente vê aquela mobilização. Mas depois, com o tempo, aquilo vai esfriando, né? Isso é uma questão que não se resolve se for verticalizada. Alguém diz, nós vamos fazer. Não, você pode procurar aqueles pastores que você tem mais afinidade e fazer grupos de ajuda, grupos de pastoreio. O Ministério Apacentar, do ONEI, é interessante nesse sentido. O MAP, Ministério de Apoio Pastoral. Acho que as subseções deveriam
funcionar dessa forma, esses grupos de mentoria, de conversa, de diálogo. Não é? Porque a gente não sabe tudo e a gente não acerta sempre, tá certo? Presta atenção nisso. Olha, nem Jesus abriu mão dos seus amigos na sua hora de dor mais aguda. Nem Jesus. Quando ele foi para o Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João. Nem Jesus. Tu tá maluco? Tu vai encarar essa sozinho? Nem Paulo. Paulo nunca andou sozinho, Paulo. Paulo é interessante. Era Paulo e Barnabé, Paulo e Pedro, Paulo, Silas, Pedro, aí briga com João Marcos, Paulo e Lucas, Paulo, Silas, aí chama João Marcos, Paulo e Timóteo, aí ele paga geral. Ele chega lá em Romanos 16 e faz uma lista daquelas pessoas que eram presentes no ministério dele. Nem Jesus nem Paulo abria mão de companhia. Então, como é que a gente vai pastorear sozinhos? Eu falei aqui do pastor Joel, no final, naquele ano que terminou a pandemia, eu acho que eu estava com muita gente aqui muito desanimada. Eu me lembro que um dia eu liguei para o pastor Joel, falamos coisa de 1 hora. E depois que eu desliguei o telefone, eu era outro. Eu era outro. De saber que o irmão, apesar de mais experiente, estava comigo. Nós estávamos um pouquinho desanimados com aquele retorno, muita gente não voltou para as igrejas, isso aconteceu com todos vocês. E é bênção, quando a gente troca ideia, quando a gente faz esse tipo de parceria. O resgate do 4º mandamento. Mas tem pastor que diz, já ouvi muito pastor dizer isso, não, eu não tiro férias. O diabo não tem férias. Mano, e aí o cara se orgulha que ele não viaja com a família. Aí quando ele viaja com a família, vai para a casa da sogra. Mano, que absurdo, né? Então, vai para a casa da sogra e diz, não, viajei com a família. Isso não é equivalente. O resgate do 4º mandamento. Nós precisamos, irmãos, respeitar essa questão do descanso. O próprio Deus descansou. E muitos pastores não descansam. Isso está errado. Isso não é exemplar. Isso não inspira. Isso não é digno de ser copiado pelas pessoas. Socorro profissional. Olha, uma das últimas fronteiras da saúde mental é essa resistência que nós temos com os profissionais da saúde mental. Não é? Olha, eu atendi aqui no consultório, aqui em Santo André, e nunca fiz propaganda em igreja sobre o meu trabalho, né, de psicólogo clínico. Nunca fiz propaganda. Mas, irmãos, dava volta no quarteirão. O número de pessoas, quase que majoritariamente, atendida de igrejas. Esse discurso de que é igreja, isso, aquilo, olha, uma multidão de pessoas adoecidas estão convivendo com a gente. E vou fazer as palavras aqui do Shoa, né, que já trouxe aqui um tema para a Ordem dos Pastores. Né? Nós somos estimulados nessa era pictórica das imagens a sermos falsos. Nós somos perfeitos aprendizes de farisaísmo. Então, muita gente vivendo mal, mas aparentando estar bem. Então, pense nisso. Né? Pense nisso. Às vezes, irmãos e irmãs, o psicólogo, o psiquiatra não é o concorrente do pastor, do ulemar, do pai de santo. Ele apenas faz um trabalho complementar. Então, um não substitui o outro. Não é? E é terrível quando você está numa sessão e vê que o pastor é como se fosse um guru daquela pessoa. E ele está em perigo. Não é? Então, a gente ainda tem esse problema entre nós. Não é? Vai ter espaço para perguntas? Vai? Vou escapar dessa. Então, às vezes, a gente precisa de um psiquiatra para tomar um estabilizadorzinho de humor, né? Um psicofármaco. Isso é uma coisa até chique, né? E aí, como é que tá? Não, estou tomando lá minha fluoxetina. Que chique, que legal, mano. Eu estou tomando lítio, que bacana. Nós dois somos gente que quer melhorar na vida, né? Legal. Um monitoramento preventivo, né? Uma sugestão. Um nutricionista, a gente precisa fazer uma consulta e ver o caminho que a gente pode... A gente pode comer de tudo, não é? Orientado por um nutricionista. Você sabe que a dieta é com o que você gosta e o que você pode fazer com isso. Quer dizer, a gente não precisa evitar. Um médico vascular, mínimo, e um cardiologista.
Esses 3 profissionais, você precisa ir, vá no serviço público, espere 30, 60 dias, não tem problema. Mas a gente precisa desse tripé, desse tríplice apoio. A reeducação financeira, isso eu aprendi com ajustamento de casais. Qualquer crise que um casal tiver, crise de ciúmes, crise de inveja, crise de estima baixa, comparações, qualquer crise que um casal tiver, se estiver conjugada junta com a crise financeira, trate primeiro a crise financeira. A crise financeira é o estopim, é um deflagrador, é uma manutenção, aprofunda qualquer crise. Então, examine as pessoas que estão em crise do seu lado. Se houver esse fator da crise financeira, vá nele. O humor melhora quando esse negócio é estabilizado. Com pastores acontece exatamente a mesma coisa. Crise financeira. Mas muitas vezes não é prebendas baixas, salários baixos. É mau uso do recurso. É administração. Estou sugerindo para você o CRAU, o Ministério de Finanças. Ok? Aprimoramento de líderes, porque o pastor deve delegar tarefas. Não é? É muito bom a gente formar novos líderes. Né? Eu me preocupo com isso. Né? Na igreja, lá na associação, eu estou presidente da associação até maio agora, e fiz o desafio agora, que a próxima gestão seja ali da galera de 30 a 40. Né? Porque esse é o pessoal que vai continuar a associação, a Socibasa. Ok? Por último, eu queria tocar nesse ponto aí que você já sabe, né, que é a qualidade de vida, alguns pilares. Ok? Alimentação equilibrada, o sono reparador. Se a insônia é um problemaço, então é um sono reparador. Vocês sabem que quem patrocina aquele jornalzinho cedinho da Rede Globo, o Bom Dia Brasil, bem no comecinho ali da manhã, amanhecendo, quem patrocina o Bom Dia Brasil é Boston American Group. Você sabe o que essa empresa faz? E você sabe por que essa propaganda aparece bem no comecinho da manhã? Pelo número de pessoas que tentaram a noite inteira e não conseguiram. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, de manhã, o cara vai para o jornal, está irritado, eu queria fazer o gol, chutou para fora, aí ele tem aquela propaganda, que é ali no nascedouro do dia, aquilo tem solução. Isso é uma outra fronteira. Muitos pastores, com a sexualidade, né, com as relações sexuais perturbadas, conturbadas, né, por conta dessa falta de alegria, de felicidade, de falta de realização. Então, os pilares são alimentação equilibrada, sono reparador, exercícios físicos. E você acabou de ter um, que é o da respiração correta. Ok? A minha esposa corria aqui, né? Ela é patrocinada pela Pirelli, ela fazia provas de 5 quilômetros, depois foi para 10. E eu vivia levando a Marina para a prova. Aí um dia eu só jogava minha bolinha ali, que ninguém é de ferro, né? Depois, eu só trago a Marina para correr. Aí fui para uma cidade que é completamente plana, né? Boituva é plana. Não posso ficar assistindo só a esposa correr. Comecei a correr. Eu tenho 51 anos, hoje eu faço provas de 7. Ela faz de 5 e 10, eu faço de 5 e 7. Pensando em depositar na minha saúde para o futuro. Muitos pastores estão bobeando nesse tocante. O sedentarismo é uma bomba de efeito retardado. Vai cobrar conta. Então, leve isso a sério, em nome de Jesus. Questions? Fale agora, se quer para sempre. Eu recebi uma pergunta. Dermeval, meu querido. O Dermeval é legal, que eu andava com o Dermeval, ele é grandão, eu dizia, o meu segurança. Dermeval. Eu recebi uma perguntinha pelo aplicativo, né? Depois, se tiver tempo, fala. Mira na cabeça e atira. Som, ok. Pastor Geraldo, você pode falar um pouco sobre essa questão que você falou sobre a pessoa ficar segurando para si os assuntos que não gosta, vai ter esse empilhamento de problemas, e qual é a sequência que isso acontece na vida das pessoas? Olha só, a gente tem que pensar, tem uma forma de olhar o ser humano como uma máquina, né? Método mecanicista. Tem um motor.
uma das formas de você olhar o ser humano é o método mecanicista, é vê-lo como uma máquina, que ele não é, ou ele é. Então, quando você pega um carro, você vê que o motor, a gente diz que um motor tem tantos cavalos por causa da força que os cavalos possuíam, né? Nos tempos dos guerreiros, né? Então, o motor tem tantos cavalos, mas o motor é uma máquina muito delicada. Por exemplo, você não pode sair, entrar na sua garagem, dar a partida no carro e já sair. Não é assim. Seu motor, você tem que ter cuidado. Dá uma partidinha, espera alguns segundos, não pode sair correndo. O motor, os pistões, toda a mecânica tem que ser lubrificada com óleo. Tudo aquilo produz sujeira. E a sujeira tem um canal, vai para o escapamento. Um carro sem escapamento, o motor não vai funcionar. Então, nós precisamos de um escapamento, de um escape, que pode ser, que deve ser, alguém que a gente possa compartilhar os nossos pesos, as nossas feridas, as nossas mágoas. A gente precisa ter alguém. Porque se a gente não solta... E isso não é uma invenção freudiana, tá? Isso é uma invenção bíblica. A Bíblia fala dos mandamentos recíprocos, eles estão cheios, em Colossenses 3 tem um monte. Perdoai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. E esses mandamentos recíprocos, eles têm um mandamento maior, que é Jesus lá, 14, 35, 36. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Essa é a mãe de todos os recíprocos. Então, Paulo ele vai distribuir os mandamentos nas 13 cartas dele. Então, a gente precisa ter esse momento de compartilhar as nossas dores. Mas, além disso, a vida não é só trabalho, camarada. Você tem que se divertir, você tem que ter o seu lazer, você tem que brincar. Outro dia uma pessoa me ligou, tem uma coisa muito séria para conversar com você. Eu estava com uma coisa mais séria ainda. Estava brincando na chuva com a minha filha de 6 anos. Eu ia abrir mão de brincar com a minha filha ali ao vivo, por causa do marmanjo que poderia esperar? Não, eu digo, não, estou num compromisso aqui inadiável. Estou me divertindo. Isso é vida. Então, a sua diversão, o seu filmezinho ali, um passeiozinho no shopping com a esposa, não quando o estacionamento está cheio, porque você vai estragar a noite. Então, a gente precisa desses escapes. A gente precisa ter um plano em que a gente possa aliviar as nossas tensões. Se essas tensões não saem, o que acontece? É aqui. E a questão da próstata é interessante, né? Ele está passando... Volta um pouquinho aí. Isso aqui é nosso time. Vamos ler aqui, olha. Vamos ler aqui, ó. Se máquinas devem ser revisadas periodicamente, o que dizer de nós, humanos? Máquinas, quando você está no painel do carro que vira um sinal, você tem que parar e ver o que está acontecendo, senão o negócio fica pior. E a gente? Nós emitimos muitos sinais. A tosse é um sinal, a febre é um sinal, ok? Uma dor persistente é um sinal. Você tem que parar para ver do que se trata. Vai voltando aí as outras. Isso são os quadrinhos que a gente manda para os pastores para eles verem se convertem. Somos humanos, nós não somos máquinas super mega humanas. Procure e aceite ajuda. Pastor que aceita ajuda é terrível. Então, você não concebe que seu telefone fique sem bateria, mas muitos pastores sem bateria, parando. Não é? Então, não permita que isso aconteça. Cuide-se e permita-se ser cuidado. Uma perguntinha. Tem mais alguém? Não, né? Graças a Deus. Não. Quanto tempo eu tenho? Não tenho mais já. Quanto? Está muito. Mais 5. Fala, pastor Haroldo. Faz o apelo, viu? Vai ter conversão hoje, vai. Não, nós somos ensinados como pastores em não comentar aquilo que a gente recebe. E, então, o que vai acontecendo? A gente vai somatizando tudo isso. Então, o nosso ensino para pastores vai contramão a esse cuidado com a saúde. Vai, tá? Completamente. Mas é o nosso ensino, é o que a gente entende. Agora, é é evidente que você não vai ter a imprudência de procurar qualquer pessoa para ser... Tem um amigo lá, uma galáxia foi
descoberta pelo supertelescópio Hubble. Não é nem aqui, foi nem na Terra. Então, o cara estava com uma encrenca com um irmãozinho da igreja. Ele chegou lá no grupo da igreja, no WhatsApp, e jogou o negócio lá. O pastor teve que sair da igreja. Imprudência. Sabe? Quer dizer, se você tiver alguém que você pode confiar, que você pode dividir a sua carga, você alivia a sua bexiga. Você tira o cocô e o xixi. Quando você for resolver o problema, você não vai irritadiço, você não vai, comigo ninguém pode, você já vai mais leve. Conte até 1000 antes, ok? Eu recebi uma perguntinha, não tem mais ninguém não, né? Amém? Não tem mais. O pastor é o seguinte, ele tem dificuldades de admitir que ele possa fazer uso de medicação psicoativa, passada por um psiquiatra. Olha, século XXI, a gente ainda ouve isso. Durante o projeto Josué, eu cheguei a discutir com alguns camaradas sobre isso. O sujeito, ele não admite... Olha só, ninguém tem dificuldade de, quando quebra uma perna, procurar o ortopedista. Uma mulher com problema de sangramento, ela vai procurar o... Pois é. Mas por que a gente tem algum problema na nossa mente e não procura o psiquiatra? Porque é o cara que estudou para isso. Então, no nosso cérebro, a gente tem algumas substâncias neuronais que, quando desequilibradas, conduzem você a ter uma baixa no seu desejo, uma baixa na sua vontade, uma baixa no seu poder de decisão, uma baixa no seu prazer. Isso é o processo depressivo. Então, antes de qualquer coisa, uma ida ao psiquiatra, você vai tomar uma medicaçãozinha, que lá em Tiago, capítulo 1, diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra nem variação. A medicina, o conhecimento científico, é uma boa dádiva do Pai. Então, existe para nos ajudar. Então, às vezes, a gente precisa de reequilibrar essas substâncias e somente essa medicaçãozinha vai te ajudar. Quer dizer, só que tem aquela coisa também. O cara vai no médico, toma uma medicação, essas medicações são poderosíssimas, são ogivas nucleares. Ela vai mexer... Eu, Marcelinho, a gente não tem cabelo, né, Marcelinho? Mas se você tem cabelo, ela vai mexer lá do seu fio do cabelo, lá de cima, até a planta do seu pé. Ela mexe com tudo. Então, não é uma coisinha que você vai começar a tomar e vai parar de tomar por conta própria. Você é menino? Então, muita gente faz isso. E, na primeira etapa dessa medicação, ela aparenta que está piorando você. Por que isso acontece? Mano, está mexendo com tudo. O bagulho está sendo revolucionado, velho. Você está sendo chacoalhado, está mexendo com tudo. A viscosidade, né, dos seus olhos, o salivamento da sua boca, tudo é mexido, mas é um período de adaptação. Depois tem resposta, porque esses produtos foram estudados muitos anos, e tem muitas famílias de psicoativos que levaram anos para serem desenvolvidas. Porque, meu amigo, o número de farmácia só cresce. Plano de saúde está aí. Por quê? A gente não se cuida. Diz. Tem. 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 Quando eu dei essa conversa aqui lá em Campinas, mas foi legal ver os caras lá na porta me dando parabéns. O que eu fiz? Agradeceram, porque ali entre eles haviam pessoas que os discriminavam, que tinham resistência a isso. Gente, nós não somos super, cara. Em algum momento a gente pode precisar. E se a gente precisar, é por algum tempo, porque essas substâncias são desenvolvidas para nos ajudar. Fala, Ochoa. Na minha opinião, isso depende muito da maneira como a gente ensina a igreja a olhar para nós. Sim, Sabe? 100%. Eu tenho a impressão que nós somos os maiores culpados de muitas dessas coisas que fazem com a gente. Sem dúvida. Uma visão. A igreja Só uma? Você tem duas. Estou vendo aqui.
Oh, O remédio de todo mundo compartilha com a experiência. Saí de férias, eu nem ia sair de férias no começo do ano, saí no meio do ano, puxei as férias por causa disso. E a igreja soube porque, joia. assim que voltei, procurei a psicóloga, comecei a fazer a terapia. Tá entendendo? Comecei a fazer caminhada, tomei vergonha na cara, estou caminhando 1 hora por dia. Só? Valeu. Muito bom. Olha, o seu depoimento. Mas o que acontece? Ninguém da igreja se espantou com nada disso. Joia. Por quê? Porque há 6 anos que eu estou lá, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu sou quem eu sou. Legal. Eu não visto uma roupa, uma escola sacerdotal. Eu prego do jeito que eu estou vestido aqui. Aliás, eu estou exatamente com a mesma Tá mandando indireta para mim, bandido. Aliás, eu estou exatamente com a roupa que eu preguei domingo agora na igreja. Então, resultado. Porque a igreja precisa saber quem eu sou. E se a igreja me quiser, vai ser desse jeito. E aí, resultado, não há esse tipo de pressão, esse tipo de expectativa em relação a mim. Então, está Certo. sendo menos difícil lidar com esses problemas que eu estou lidando. Ó, o Fernando não está aqui. Eu já não vim com a minha roupa, já, porque o Fernando já me parou ali. Ah, eu vi o padre. Aí, eu já vim assim, já para ninguém me pegar aqui. Mas muito bem, o seu depoimento é um importante serviço de utilidade pública. Tá certo? Gente, Jesus foi para o Getsemane, chamando tudo aquilo que ele disse para Deus, ele diria, aqueles pé na jaca que dormiram, eles teriam tido uma experiência única. Experiência única. Nossa, Jesus, se Jesus está desse estado aí, nossa, então nós também fica. Mas os caras adormeceram. Mas graças a Deus, os evangelhos estão aí. Elias, né? A Bíblia, gente, o que a gente fez com a Bíblia, né, cara? A Bíblia, ela não falsifica, né? Não inverniza nenhum dos seus personagens. Gente, muito obrigado. Estamos chegando pertinho das 22 horas. Queria agradecer a misericórdia. Não precisa demorar tanto tempo para me chamar. Eu vim em 2017 na igreja alemã falar sobre aquela coisa da vigilância, não é? Da ética e transparência, né? Em 2017 já estou me oferecendo aqui, viu? Não leva 5 anos, não. Deus abençoe. Isso mesmo. Igreja alemã lá em Diadema, 2017. Deus abençoe. Muito obrigado. Vocês são os amores.